Fala galera, tudo bem? Então aqui para os meus queridos concurseiros e concurseiras da turma da Ciência dos sábados, nós do Sou Concurseiro e Vou Passar, nós não esquecemos de vocês, beleza galera? Então olha só, nós temos o nosso compromisso de completar as nossas aulas presenciais. Como nós estamos em quarentena e não está sendo possível utilizar as instalações lá do Sou Concurseiro e Vou Passar, os auditórios, então nós vamos repassar as aulas para vocês em formato de vídeo aula, beleza galera? Então, na parte de informática, faltam 3 aulas, a aula 4, a 5 e a 6. Então, o conteúdo da aula 4, que vai ser esta aula que você vai assistir nesse momento, vai ser a parte de internet e, no finalzinho da aula, introdução à parte de correio eletrônico. Beleza, galera? Lembrando que é um módulo teórico, nós não vamos resolver questões, é somente a parte teórica. Beleza, galera? Qualquer dúvida, não deixa de mandar um e-mail para mim, professorgastone@gmail.com. Beleza, galera? E anotem todos os detalhes como se fosse uma videoaula presencial, como se fosse, desculpa, se fosse uma aula presencial. Beleza, galera? Um grande abraço e aproveitem aí as videoaulas. Tchau, tchau! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro Eu Vou Passar. E hoje nós vamos estudar toda a parte teórica, conceitual de tecnologias, modos de utilização sobre a internet, intranet e extranet. Beleza, galera? Então esse é um assunto que vem sendo bastante cobrado em praticamente todos os concursos públicos quando cai noções de informática. Então nós vamos aprender toda essa parte conceitual relacionada a esses tópicos de internet, intranet e extranet. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, gente, o que vem a ser essa tal dessa internet, essa rede mundial de computadores? Primeiro, olha o conceito, rede mundial de computadores, rede de computadores. Então, nós precisamos ter uma noção do que é uma rede de computadores. Para você que já assistiu às videoaulas relacionadas a redes de computadores, não tem problema, então esse conceito vai ficar bem fácil para você. Para você que ainda não tem noção do que é uma rede de computadores, vamos fazer uma rápida revisão deste conceito de rede de computadores. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, olha só, o que vem a ser uma rede de computadores? Então, é um conjunto de equipamentos interligados através de enlaces físicos, de maneira a compartilhar ou trocar informações, arquivos ou recursos hardware. Então, imagina o seguinte, galera, computadores, conjunto de equipamentos, tá? Eu não vou falar do computador em si, só o notebook, só aquele computador desktop que você pode estar utilizando nesse momento. Eu digo de qualquer equipamento que tenha capacidade de troca de informações. Um aparelho celular, um tablet, um notebook, um computador desktop, um fone de ouvido Bluetooth, beleza? Uma impressora sem fio, roteadores. Então, olha só, uma rede de computadores pode ser composta por qualquer um destes dispositivos que tenham capacidade de trocar informações dentro de uma rede, beleza? Quando eles estiverem interligados, trocando informações através dos enlaces físicos. E o que são esses tal desses enlaces físicos, galera? Os enlaces físicos são justamente os meios utilizados para que uma informação saia de um dispositivo, ela navegue por esse meio físico e chegue em outro dispositivo. Por exemplo, você está trocando uma informação, um arquivo, via Bluetooth, por exemplo, entre o seu aparelho e um aparelho com outra pessoa, ou então com o seu fone de ouvido Bluetooth, beleza? Então, existe um meio de transmissão da informação, que é justamente esse enlace físico, é o meio físico de transmissão. E quais são os enlaces que podem ser utilizados? Então, olha só, os enlaces físicos podem ser de dois tipos. Nós temos os enlaces guiados e temos os enlaces não guiados. O que é um enlace guiado? Um enlace guiado, ele vai estar seguindo uma guia, ele vai estar seguindo um cabeamento, seguindo fios. E quais são os principais cabeamentos que gostam de aparecer aí relacionados ao conceito de redes de computadores? Então, nós temos aí o cabeamento coaxial, nós temos o cabo par trançado e o cabeamento de fibra
óptica. Nós não vamos entrar em detalhes desses 3 tipos de cabeamentos, porque isso fica mais voltado para o assunto de redes e computadores, você vai encontrar esses detalhes lá na videoaula de redes e computadores. Eu só quero que você tenha uma noção que quando um computador, um dispositivo está ligado com o outro através de um cabo, significa que esses dispositivos estão utilizando um enlace físico guiado, beleza? Está utilizando fios, isso vem na tua prova, toma cuidado com isso. E os enlaces físicos não guiados? Não guiados, se um utiliza fios, o outro não usa fios, não usa cabos. E aí vem aquele termo em inglês, wireless, a não utilização de cabeamento para a troca de informações. Então, como que essas informações vão estar sendo transmitidas entre um dispositivo e outro? Pelo ar, através de ondas eletromagnéticas, que são justamente os meios de transmissão sem fios. E aí vem as tecnologias, por exemplo, o Wi-Fi, que todo mundo conhece, todo mundo utiliza, beleza? Que é a troca de informações entre dispositivos, por exemplo, numa rede de computadores, dentro de um restaurante, dentro da sua casa, dentro de um escritório, em que você vai estar lá trocando informações sem fios numa rede Wi-Fi, né? Podemos trocar também através de Bluetooth, isso aí todo mundo conhece, a tecnologia Bluetooth também, uma troca de informações sem fios, né? Entre dispositivos próximos. Aí nós vamos ter comunicação via satélite, você trocando dados com um satélite que está lá fora, geoestacionário, na nossa atmosfera, beleza? Temos aí comunicação via rádio, via infravermelho, 3G, 4G, 5G, a comunicação aí via celulares, aparelhos celulares, pelas operadoras de telefonia, enfim, várias formas de comunicação sem fios, beleza, galera? Então, quando nós temos uma rede de computadores, então nós temos dispositivos, no mínimo 2, né? Para existir uma rede de computadores, no mínimo tem que existir 2 dispositivos se conversando. Como que eles vão estar trocando essas informações? Através de um cabeamento ou sem fios? Então, nós já temos aí uma rede de computadores. E qual é o principal objetivo de uma rede de computadores? Aqui, ó, o principal objetivo de uma rede de computadores é justamente isso daqui, galera. É justamente aqui, ó, o compartilhamento de quê? De informações, arquivos. Imagina, antigamente, quando a gente não tinha facilidade para trocar, para montar uma rede de computadores. Imagina num prédio de 4, 5 andares, em que você tem um computador lá no último andar e um computador no térreo. E aí eu quero trocar informações, um simples arquivo, copiar um arquivo do computador que está no térreo para o computador que está lá no último andar. Se eu não tiver uma rede de computadores montada, eu não vou ter como fazer isso. Eu vou ter que simplesmente pegar um pendrive, um disquete, na época, né, quando a gente não tinha essa facilidade para montar rede, né, disquete a gente nem utiliza mais, é muito mais prático utilizar o pendrive, não é isso? Ou um HD externo. Copiar esse arquivo numa mídia externa e subir as escadas do elevador e depois colocar lá no computador que está no último andar. Hoje em dia não, montar uma rede de computadores é uma coisa muito simples, né? Qualquer pessoa que tiver um mínimo de conhecimento técnico consegue montar uma rede de computadores. Então vai bastar eu compartilhar uma pasta entre os computadores, né? No caso o computador do último andar, eu arrasto o arquivo para essa pasta do meu computador que eu estou aqui no térreo, por exemplo, e pronto, já copiei o arquivo lá para o computador que está lá no último andar. Através do quê? De uma rede de computadores. Então olha a facilidade que eu tenho para o compartilhamento de informações, arquivos com uma rede de computadores. Ou então, compartilhar recursos de hardware. Imagina como funcionaria antigamente, se nesse mesmo esquema, nesse mesmo exemplo que eu estou lhe passando, se eu tivesse que imprimir uma informação e a única impressora disponível no prédio estivesse no último andar. O que eu ia ter que fazer? Sem rede de computadores. Eu ia ter que subir lá no último andar só para imprimir arquivos. Hoje em dia, não. Hoje, qualquer pessoa pode ir em qualquer loja de informática comprar uma impressora de rede sem fios, por exemplo. Você nem mais precisa conectar no computador a impressora. A impressora ela já fica diretamente conectada na rede sem fios, por exemplo, né? Então, olha só, praticidade para compartilhar recursos de hardware, compartilhar uma impressora, compartilhar um disco rígido, compartilhar um computador inteiro, se for o caso. Beleza, galera? Então, esse é o conceito de uma rede de computadores. Eu vou ter vários dispositivos conectados por esses enlaces de comunicação, ou seja, ou por cabeamento, ou sem fios, para compartilhar informações ou recursos, beleza? E aí, olha só, um exemplo bem prático de como funcionaria aí uma rede de computadores. Então, você está vendo aí que tem diversos dispositivos funcionando aí
com meios não guiados, né, por enlaces não guiados, né, que são esses 3 computadores aqui, este computador aqui, temos esse computador aqui, este computador, se conectando, né, neste roteador aqui, que transmite o sinal sem fio, né, nesses 2 roteadores que estão se comunicando, mas eu posso também ter a comunicação entre dispositivos que estão utilizando aqui, ó, o cabeamento, estão utilizando o cabeamento também. Então, a importância da rede de computadores é essa, o principal objetivo. Independentemente do meio físico que está sendo utilizado para a troca de informações, vai estar ocorrendo essa troca de informações entre os dispositivos, desde que você tenha as configurações adequadas para realizar esse tipo de troca de informações. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito de uma rede de computadores. E o que vem a ser a internet, galera? A internet é uma grande rede de computadores espalhada por todo o planeta. Mas espera aí, como é que essa rede surgiu? Olha só, eu vou mostrar agora para vocês um exemplo bem prático, bem, assim, até bem bobo, para você entender como que funcionou o crescimento, como que aconteceu esse boom, esse crescimento absurdo da internet por todo o planeta. Olha só o exemplo. Imagina o seguinte, tá? Que existem lá 4 casas que façam parte de um determinado condomínio. Vamos supor que não exista, nesse meu exemplo aqui, não existe redes de computadores no universo. Não existe não foi criado esse conceito de redes ainda. Então, o cidadão que mora nesta casa aqui, por exemplo, nessa primeira casinha que eu estou marcando aqui, ele quer trocar informações com esse cidadão que mora nessa outra casa aqui, cada um com seus computadores. Se não tem rede, como é que eles vão fazer essa troca de informações? Um vai ter que sair da casa, ir na casa do outro e copiar as informações manualmente no computador, não é isso? Vamos lá, eles criaram aí um conceito revolucionário para trocar informações entre as máquinas, puxando um cabeamento de um computador para o outro. Pronto, surgiu aí, olha só, vou até colocar nessa casinha aqui, surgiu a primeira rede de computadores aí do universo. Olha só, 2 casas com seus 2 computadores internos lá, trocando informações. Primeira rede que surgiu. E aí, olha só, os vizinhos ficaram com inveja. Pô, a gente quer trocar informações com vocês também. Será que não dá para expandir essa rede aí? Pô, beleza, vamos expandir. Então, olha só o que aconteceu. A rede do condomínio está se expandindo. Ó, uma casa está se conectando à outra. E olha só, eu já tenho as 4 casas desse condomínio hipotético aí se comunicando numa rede de computadores. Pronto, eles não precisam mais sair de uma casa para outra para ficar copiando informações manualmente. Mas vamos supor agora que existe um outro condomínio, né, próximo ali, com suas 4 casas também, e que, hipoteticamente, eles gostaram dessa ideia de trocar informações entre eles, e aí as 4 casas desse condomínio 2 também já estão ligadas em rede. Só que agora eles querem fazer o seguinte, eles querem trocar agora informações entre condomínios. Então, olha só, vamos expandir a rede, olha só, expande a rede, conecta essas 2 redes entre os condomínios. Beleza? Então, olha só, a rede ela já está crescendo. Agora, imagine, hipoteticamente, que esse condomínio faça parte de um determinado bairro aí, um bairro 1. E lá no bairro 2 e no bairro 3, também com os seus condomínios, já todos se conversando. Agora eu quero trocar informações entre os bairros, né? Entre os condomínios que estão entre os bairros. Vamos expandir essa rede. Então, olha só, a rede do bairro 1, lá que tem todos os seus condomínios conectados, já está se comunicando com a rede do bairro 2 e com o bairro 3. E aí, hipoteticamente, esses bairros fazem parte de uma determinada cidade, beleza? Então, olha só, eu já tenho uma cidade 2 e uma cidade 3, que também tem lá seus condomínios, seus bairros, todos se conversando, só que agora eu quero trocar informações entre as cidades. Vamos expandir a rede entre as cidades. Pronto, expande a rede para a cidade 2, expande a rede para a cidade 3, e todo mundo aí se comunicando entre as 3 cidades, por exemplo. Só que essas 3 cidades fazem parte de um estado que já está todo lá se conversando com todos os seus condomínios, bairros, cidades, interiores de um determinado estado, todo mundo se comunicando. Mas existe lá um estado 2 e um estado 3, que também com todas as suas redes internas funcionando, agora vamos expandir essa rede para a gente começar a comunicar os estados, né? Então, olha só, expande a rede para os estados. Só que esses estados fazem parte de um país. Então, olha só, o país inteiro já está todo conectado, trocando informações entre todos os computadores daquele país, né? Então, olha só,
existe lá um país 2, um país 3, também com todas as suas redes internas funcionando, se comunicando, só que agora a gente quer trocar informações entre os países e expande a rede. Então, olha só, a rede ela vai crescendo, ela vai se expandindo, ela vai agregando mais computadores, mais redes, né, entre essas redes, né? Só que esse país faz parte de um continente, olha só, já temos todo um continente conectado, trocando informações, né? E aí vai existir outros continentes com as suas redes internas que vão querer agora se conversar com os outros continentes entre suas redes internas. Então, olha só, a rede vai expandindo. E basicamente foi assim que a internet surgiu. A internet surgiu de uma rede pequenininha, olha só, começou bem aqui, ó, entre alguns computadores, e ela foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e aí se espalhou por todo o planeta. Então, na verdade, o que é a internet, né? Daqui a pouco a gente pode, numa futura videoaula aqui, quem sabe, nós vamos já colocar aqui o quadradinho dos planetas, né? Daqui a pouco vamos ter as redes das cidades nos planetas espalhados por aí, trocando informações. Olha só, a rede ela vai se expandindo, ela não tem limites para a expansão, né? Então, olha só, isso é um exemplo bem assim, uma analogia bem boba, para você entender como que a internet cresceu ao ponto que nós conhecemos hoje, beleza? Então, olha só, o que vem a ser essa tal dessa internet? É a rede mundial de computadores. Agora você consegue entender por que se chama de rede mundial de computadores? Porque é uma rede que se expandiu por todo o planeta, né? Composta por várias redes, que nem nesse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, várias redes interligadas que estão espalhadas pelo planeta. Então, é uma redezinha trocando informação com a outra. É uma rede pública. Principal característica da internet, ela é uma rede pública, ou seja, tudo que está na internet, todos os seus serviços, por exemplo, navegação em sites, redes sociais, serviços de e-mail, sites de vídeos, enfim, o que você quiser, está disponível para quem tem acesso à internet, desde que você tenha o acesso à internet, ou seja, esteja num computador que esteja acessando a internet, você consegue acessar esses serviços que estão disponíveis lá. Ela é uma rede pública, qualquer pessoa pode ter acesso, beleza? Só que tem um detalhe, essa publicidade gera insegurança. Por quê? Existem diversos tipos de pessoas ali, pessoas com boas intenções e principalmente pessoas com más intenções, atacantes, os hackers, os crackers que querem fazer o mal, que querem apagar informações, obter informações, corromper informações, derrubar sites. Então ela é uma rede insegura também, ela não é segura. Beleza, pessoal? E olha só, está diretamente relacionado a esse conceito de nuvens, né? O que é uma nuvem? A nuvem é a internet, a grande nuvem nós chamamos de internet. Por quê? Se você olhar para uma nuvem, você vai conseguir ver o que tem dentro de uma nuvem? Não, é a mesma coisa na internet. Você não consegue determinar a quantidade de tecnologias, de pessoas, equipamentos, informações que estão trafegando nessa rede. Você não consegue observar isso. Fica meio que invisível isso para você, vamos dizer assim. Mas está funcionando dessa forma. Você consegue mandar um e-mail da sua máquina e chega lá na máquina do destinatário. Beleza, galera? Essa parte de nuvens nós vamos ver mais tarde, no finalzinho da nossa aula de internet, essa parte de computação e armazenamento em nuvens, beleza? Fica tranquilo. Então, olha só, a internet, ela é essa famosa rede mundial de computadores, uma rede que está espalhada por todo o planeta. Agora, o seguinte, eu quero montar uma rede apenas para compartilhar informações dentro de um ambiente fechado, dentro de um ambiente interno, dentro de uma empresa. Então, eu já tenho um outro conceito, é o famoso conceito de intranet, né? Então, o que vem a ser uma intranet, né? Então, ela é uma rede de computadores, o quê? Corporativa, dentro de uma empresa específica. Ou então, ela é uma rede de computadores de uso exclusivo de um local específico. Por exemplo, você vai numa LAN house. Uma LAN house, o que é uma LAN house? É uma rede de computadores, né? Você vai ter vários computadores conectados um com o outro lá, e eles estão num local específico. É uma intranet também. A sua casa é um local específico. Você deve ter uma rede de computadores aí na sua casa, em que você deve estar utilizando aí o seu roteador para transmitir o sinal para o seu computador, para o seu celular, para o seu tablet, para a sua Smart TV. Então, você tem uma intranet na sua casa também. Beleza, pessoal? Principal característica de uma intranet, ela é uma rede privada, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso? Não, requer uma permissão. Normalmente, para você acessar uma intranet, você vai precisar de um usuário e uma senha, beleza? Ela é de uso exclusivo para os colaboradores
para as pessoas que trabalham dentro daquele ambiente interno, para compartilhar informações, arquivos dentro de um ambiente interno, dentro de uma empresa, dentro de um local específico. Beleza, pessoal? Dica aqui, pessoal, ela pode ou não estar conectada na internet. Como assim, professor? Eu uso sempre que eu entro numa intranet, que eu entro, por exemplo, no Wi-Fi de um restaurante. Não é uma intranet? É, exatamente. Por exemplo, você vai no seu restaurante preferido, na sua lanchonete, numa biblioteca, no aeroporto, existe lá uma plaquinha, Wi-Fi Zone. Opa, legal, eu vou acessar a internet. Será que essa intranet ela vai estar ligada ou não na internet? Ela pode ou não. Porque o principal objetivo de uma intranet não é navegar na internet, é compartilhar informações internas dentro de um ambiente interno. Mas esta intranet, ela pode sim estar ligada na internet. E aí sim, dentro daquele ambiente que você se conectou, você consegue acessar os sites que se encontram na internet, beleza? Então não é uma regra. Internet está ligada a intranet, estar ligada na internet. Muito cuidado com isso, tá bom? Dica, galera, muitas provas, muitas bancas gostam de falar coisas do tipo, olha, na internet eu uso navegadores, numa intranet eu não consigo usar navegadores. Na internet eu consigo usar o protocolo X, numa intranet eu não consigo usar. Galera, uma dica importante para vocês. O que é a internet? Rede mundial de computadores. Existem diversas tecnologias, protocolos e serviços que nós vamos aprender aqui nas nossas videoaulas. Dica. Tudo o que você consegue fazer ou já fez alguma vez na internet, você consegue recriar, reproduzir, refazer numa intranet. Internet, rede mundial de computadores. O que é uma intranet? É como se fosse uma internet pequenininha, dentro de uma sala, dentro de uma lan house, dentro de uma empresa. Ficou claro isso? Qualquer coisa que você consegue fazer na internet, você consegue fazer também numa intranet. Que fique claro isso. Então, esse tipo de negação que alguma coisa funciona na internet, mas não funciona numa intranet, cuidado, isso é dica de questão errada, tá bom? Então, olha só, galera. Dentro de um ambiente interno, tem informações que são exclusivas para aquele ambiente. Agora, imagina o seguinte, eu tenho colaboradores externos que não têm condições de estar fisicamente no mesmo local onde se encontra a minha intranet, onde se encontram os meus arquivos internos. Mas essas pessoas que estão externas precisam acessar esses arquivos que estão internamente armazenados na minha intranet. Como que eu vou fazer isso? Galera, aí entra o conceito de extranet. O que é uma extranet, galera? Olha só. É o acesso de informações que estão em uma intranet, por exemplo, um arquivo específico que está dentro da minha intranet, mas alguém que está fora precisa acessar, alguém que está fora dessa intranet precisa acessar esse arquivo. Então, olha só, isso é um acesso de extranet. O exemplo clássico é você, na sua casa, você consegue acessar arquivos, por exemplo, que estão dentro de um computador que está na empresa que você trabalha. Você já deve ter feito isso alguma vez. Se você não fez, é possível fazer isso. Desde que as configurações sejam feitas de forma correta, você consegue, da sua casa, do seu conforto, acessar arquivos que estão dentro da intranet, em computadores que estão dentro da intranet da tua empresa. Isso é um acesso de extranet, beleza? Então, olha só, como que essas informações são trocadas na extranet? Você puxou um cabo de rede da sua casa, por exemplo, até a sua empresa? Claro que não, você não fez isso. Como é que você vai fazer isso? Já existe toda uma infraestrutura de telecomunicação que a própria rede pública, que a própria aqui, ó, a internet já te fornece. Então, esses arquivos, essas informações vão ser trocadas numa extranet pela internet. Então, o teu computador na tua casa vai utilizar a infraestrutura da internet para trocar essas informações, enviar e receber informações de computadores que estão dentro de uma intranet, utilizando o quê? Esse conceito de extranet. Ficou claro, galera? Uma outra forma de entender o que é uma extranet é uma extensão de uma intranet para acesso a usuários externos. Então, tu tem pessoas que trabalham em outros estados que precisam acessar informações que estão na tua rede interna. Você vai ter que fazer uma extensão de acesso, abrir um acesso externo, fazer uma extranet. Funcionários, fornecedores, parceiros comerciais. Então, essa que é a ideia de uma extranet. Você abre um acesso externo autorizado, lembrando, isso aqui é uma rede privada também, tá? Uma extranet é uma rede privada, não é qualquer um que tem acesso à extranet da tua empresa, tem que ter um usuário e senha para poder fazer esse acesso, tá certo? Então, acesso privado também,
Tá? Então, você consegue também, através de extranet, por exemplo, imagina que, hipoteticamente, sou concurseiro e vou passar, nós temos nossa sede aqui em Manaus, e vamos decidir abrir uma filial em Fortaleza, por exemplo. Então, eu tenho que fazer com que os computadores de ambas as sedes se comuniquem de forma segura. Como? Utilizando uma extranet. Beleza, galera? Então, olha só, é uma forma de você fazer o quê? De você ligar computadores, trocar informações, utilizando quem no meio do caminho? A rede pública, a rede internet. Beleza? Só que olha só, galera. Essa troca de informações é feita de qualquer jeito? Não, eu tenho que manter o quê? Segurança dos dados durante a transmissão de informações que estão trafegando pela rede mundial de computadores. Porque olha só como é que funciona basicamente uma extranet. Então, olha só, imagina esse exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, a intranet aqui da sede do Sou Concurseiro e Vou Passar aqui em Manaus, certo? Então, eu vou ter diversos computadores aqui ligados a um servidor de arquivos que vão ter dados dos alunos, materiais, videoaulas, enfim, né? E nós vamos ter, por exemplo, uma outra filial em Fortaleza, que foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Só que olha o detalhe. Lá em Fortaleza, eu não tenho um servidor de dados. Perceba que o servidor de dados, também aqui, ó, o servidor de arquivos, está aqui em Manaus. E eu quero que esses computadores que estão em Fortaleza acessem de forma segura esses dados que estão em Manaus. Só que eu não vou puxar um cabo de rede lá de Fortaleza até Manaus. Claro que eu não vou fazer isso. Eu vou utilizar a infraestrutura de rede que já existe de quem? Da própria rede pública, da internet. Então, nós vamos fechar uma comunicação entre esses dois computadores aí, ó, que estão na ponta da rede. Né? Então, esses dois computadores, eles vão ser responsáveis por trocar as informações entre as redes que estão geograficamente distantes, beleza? Só que, olha só, eu vou trocar informações dessa forma, olha só, eu estou conseguindo, olha só, imagine se eu fosse um atacante, eu estou conseguindo ler essas informações, entender isso daí. Então, essas informações, do jeito que está sendo transmitido aí, estão sendo transmitidas de forma o quê? Insegura, de forma legível. Qualquer atacante pode entender isso dessa forma. Então, como é que eu vou transmitir essas informações? Olha só, criptografando os dados em ambos os sentidos do envio. Tanto do que vem de Fortaleza, do que sai daqui de Manaus para Fortaleza. Então, olha só, o atacante, ele vai ler essa transmissão, que diabo é isso que eles estão transmitindo aí? Está tudo codificado, está tudo criptografado, o atacante não consegue entender isso daí. Então, olha só, quando eu utilizo a internet para fazer uma troca de informações entre redes que estão geograficamente distantes, né, utilizando criptografia, ou seja, um embaralhamento, a codificação de dados. Eu estou utilizando nesse momento um túnel ou utilizando técnicas de tunelamento. Lembra, olha só, eu estou atravessando aqui, ó, presta atenção aqui nesse túnel, nessa comunicação verdinha aqui, ó, ela está passando pela internet de forma segura. O que é um túnel? Um túnel você passa por dentro de uma montanha de forma segura, não é isso? É a mesma coisa na internet. Então, quando eu estou utilizando criptografia ou estou utilizando técnicas de tunelamento, um túnel para proteger os dados que estão sendo trafegados entre as duas redes, né? Ou então, eu estou utilizando uma infraestrutura de rede privada. Olha só, essa comunicação aqui está sendo fechada por computadores aqui, ó, por esses dois computadores que fazem parte da minha rede interna. Eles fecham uma comunicação entre eles, de forma que essa comunicação ela é privada, né? É uma estrutura de comunicação privada sobre a rede pública, sobre a internet, não é isso? Então, quando eu tenho esses termos todos juntos, eu tenho aqui a famosa VPN, uma Virtual Private Network, que é um mecanismo de segurança para a transmissão de dados em redes de computadores, principalmente quando eu quero transmitir dados de forma segura, principalmente utilizando aqui, ó, criptografia. VPN usa criptografia e tem banca que diz que não usa, questão errada. Beleza, galera? Então é assim que eu mantenho uma segurança na troca de dados entre redes geograficamente distantes. Beleza, galera? Outro exemplo bem prático, você já deve ter entrado em alguma loja de departamentos, né, que possuam filiais na sua cidade. E aí você quer procurar por algum determinado produto que não está naquele estoque daquela loja. O que o vendedor, quando você for perguntar dele, vai fazer?
Ele vai olhar lá no computador e vai consultar os estoques das outras lojas. Então, olha só, ele está acessando dados da rede dele que estão em outra rede. Então, a partir do computador que está lá na intranet, onde você está ali consultando lá o estoque, ele está acessando dados de outras lojas, de outras intranets. Ou seja, ele está utilizando o conceito de extranet. Agora, essa troca de dados está sendo feita de qualquer jeito? Não! Está sendo feita de forma segura, utilizando VPN. Beleza, galera? Então, olha só, pessoal. Volta aqui comigo. Essa é a parte introdutória do conceito de internet. Então, nós vimos o que é o conceito de redes de computadores, o que é uma intranet, o que é uma extranet, o que é a rede mundial de computadores. Então, não confunda esses termos, né? Principalmente as palavras-chave, internet, rede pública, intranet, rede privada, extranet também é um acesso a uma rede privada. Ficou claro aí, galera? Pessoal, não para agora não. Nós temos mais videoaulas relacionadas aos conceitos e utilizações e tecnologias da internet. Beleza, pessoal? Continua aqui com a gente. Tchau, tchau. Fala, galera. Tudo bem? Vamos continuar aqui com a segunda parte dos conceitos relacionados à internet? Vamos lá? Então, olha só, pessoal. Como que nós fazemos para poder acessar a internet? Então, olha só, acesso à internet, primeiro detalhe, galera, acesso à internet não é de graça, você tem que pagar, tá? Ah, professor, mas eu estou acessando a internet utilizando a rede que eu entrei lá no meu restaurante preferido, eu não estou pagando nada. Você não está pagando, mas alguém está pagando para que aquele acesso esteja disponibilizado para você utilizar, sabia disso? Vamos ver como é que funciona isso. Então, olha só, está aqui o seu computador, né, o seu computador, ou o seu tablet, ou o seu notebook, ou o seu aparelho celular, enfim, o seu dispositivo que você quer acessar a internet. Então, para que você consiga receber e enviar dados para a rede internet, então, primeiro você tem que estar ligado em um carinha chamado ISP, Internet Service Provider, ou basicamente o seu provedor de acesso, beleza? E aí, através do provedor de acesso, ele vai estar conectado numa infraestrutura de transmissão mundial de dados da rede internet, que nós chamamos de backbones, e que pela figurinha aí que você está verificando, ela é composta por principalmente cabeamentos de fibra óptica, tá? Daqui a pouco vamos ver mais detalhes sobre esses termos. E aí sim, os backbones transmitem e recebem dados da internet. Então, basicamente, quando você está acessando na internet, está sendo feito esse esqueminha aí, olha, o seu computador envia dados para o provedor de acesso, o provedor de acesso encaminha esses dados para um backbone de acesso, e esse backbone de acesso encaminha os dados para a rede mundial de computadores. E aí, quando você está recebendo os dados, está sendo feito esse caminho inverso. Chega do backbone, o backbone vai do provedor manda para o teu dispositivo, para o teu celular, para o teu computador, enfim, para o aparelho que você está utilizando naquele momento para navegar, para acessar dados que estão na internet. E detalhe, como eu falei para vocês, o acesso à internet, ele é um acesso pago, por quê? Porque nós temos aqui o provedor do serviço, ele vai cobrar um valor de assinatura para poder você enviar e receber dados da internet. Por quê? Porque o provedor, ele também tem que pagar um valor para quem administra os backbones de transmissão de dados. Então, o acesso à internet não é de graça. Então, quando você está ali no seu restaurante preferido, quando você está ali acessando a internet na casa do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, sei lá, namorado, não interessa. E você não está pagando, entre aspas, não, alguém está pagando aquele acesso para você estar utilizando a internet. Beleza, galera? Então, olha só, mais alguns conceitos sobre isso. Então, o provedor é justamente a porta de entrada na rede mundial de computadores. Se você não está conectado em um provedor de acesso, você não consegue acessar a internet. Ah, quer dizer que então quando eu estou utilizando ali meu celular, utilizando o 3G, 4G e futuramente o 5G, né? Quer dizer que então o meu provedor é a empresa de telefonia que eu estou pagando minha assinatura? Exatamente, a tua TIM, tua Oi, tua Vivo, tua Claro, enfim. Então você vai estar trocando dados ali com o provedor de acesso, você está pagando por esse acesso, beleza? Então que fique claro isso, é o provedor de acesso que te dá esse acesso à internet, tá? E esse provedor de acesso, ele é conhecido como ISP,
ou Internet Service Provider, né? E o grande detalhe dele é que esse Internet Service Provider, ele pode ser já um backbone de transmissão, ele pode estar conectado num backbone de transmissão, que é justamente quem esse backbone? São as espinhas dorsais da internet, o próprio nome, backbone, espinha dorsal. Então, são os principais meios de transmissão de dados em alta velocidade e em alta capacidade na internet. Se não fossem os backbones, a gente não conseguiria, por exemplo, mandar um e-mail hoje para alguém que mora no Japão, para um amigo seu, um familiar que mora em um outro continente, em um outro país. Então, é através dos backbones, dessas malhas de fibras ópticas que estão espalhadas por todo o planeta, né? Então, é por essas malhas que são transmitidas as informações por todo o planeta, de toda a rede internet. Beleza, galera? Então, os principais meios de transmissão são as fibras ópticas. Mas tem transmissão por satélite? Tem. Tem transmissão via rádio? Tem. Olha só, o principal meio são as fibras ópticas, tá? Então, se eu fosse mostrar agora para vocês um exemplo de como funcionam as fibras ópticas, né? Como elas estão espalhadas pelo planeta, né? Então, olha só, antes de eu mostrar isso para vocês, lembrando, acesso à internet, ele é pago, mas existem alguns provedores de internet que transmitem dados de forma gratuita. Eu, particularmente, não conheço nenhum, mas se vocês conhecerem, não tem problema nenhum, desde que ele te forneça o acesso, não tem problema nenhum. Então, olha só, olha essa ideia aqui, o mapa mundi aqui, e cada risquinho desse aí, vou até mostrar em tela cheia aqui para vocês, cada risquinho desse aí é um cabeamento de fibra óptica que está passando e ligando países, ligando continentes. E percebe que tem muitos deles que são cabos submarinos que atravessam os continentes, né, que atravessam, desculpa, os oceanos, para poder o quê? Fornecer essa transmissão de dados por todo o planeta. É muito cabeamento. Então, imagina se um cabeamento desse se rompe, você pode deixar um país inteiro sem comunicação, sabia disso? Então, as fibras ópticas forneceram essa possibilidade de a gente conseguir trocar os dados na famosa banda larga, né? Que é fornecer dados em grande capacidade e em alta velocidade. Beleza, galera? Se fosse fazer uma analogia bem boba do que é um backbone, imagina uma autoestrada, né? Aquela autoestrada, aquelas autoestradas alemãs, que você pode andar com o seu carro, você aluga uma Ferrari e anda lá a 300 km por hora. E agora imagina, hipoteticamente, que você tenha centenas de Ferraris trafegando nessa mesma autoestrada a 300 por hora, né? Imagina com a quantidade de carros que vai estar passando nessa autoestrada em alta velocidade. Essa autoestrada é um backbone. E aí vão existir as vias que vão entrar e vão sair das autoestradas para que esses carros entrem e saiam da autoestrada para entrar nas cidades, nos bairros, que são justamente o quê? Os países, as cidades, os continentes. Então, olha só, essa que é a ideia de um backbone. Então, para poder acessar a internet, para poder transmitir dados pela rede mundial de computadores, existem os backbones. Beleza, galera? Vamos lá, continuando aqui. E olha só, já aprendemos como que funciona, para que serve o provedor de acesso. Ele serve para você conseguir navegar na internet. Agora, quais são as tecnologias que podem ser utilizadas para conectar o seu dispositivo aí, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, no provedor de acesso? Que tecnologias podem ser feitas? Então, olha só, galera, eu vou lembrar aí de mais ou menos uns 30 anos atrás, né, mais ou menos isso, né, que foi quando surgiu os primeiros provedores de acesso à internet aqui na nossa cidade, aqui em Manaus, né? Então, na época, a gente não tinha telefone celular, não tinha bip, não tinha mob. Basicamente, para a gente se comunicar com uma pessoa que estivesse fora da nossa casa, ou você mandaria uma cartinha, ou você utilizaria o telefone convencional. Então, para a gente conseguir acessar a internet na época, a única forma que a gente tinha para se conectar nos provedores de acesso era utilizando a rede telefônica convencional. E aí que surgiu a primeira forma de acesso, o famoso acesso dial-up, ou acesso de internet de escada. Lembra da época? Quem passou por essa época da internet de escada, né? Lembra que você tinha só uma linha telefônica na sua casa, né? Era uma única linha, né? Porque na época o telefone era caríssimo, né? Você ter várias linhas telefônicas em casa era um item de luxo, porque a assinatura telefônica era caríssimo na época, né? Então, você tinha uma linha telefônica e na hora que você quisesse acessar a internet, o que você tinha que fazer? Você pegava lá o cabinho do telefone,
tirava do aparelho do telefone, né? E colocava na placa de rede, no modem, que fazia a comunicação, né, com a internet, não era isso? E aí você acessava lá o ícone do provedor de acesso discado, né? E quando você clicava lá no ícone, aí começava a cantar uma musiquinha, né? Um negócio assim, lembra disso? E aí sim, nesse momento, quando parava de fazer esses barulhos, era feita a conexão com o provedor de acesso. Pronto, você estava conectado e transmitindo dados na rede internet. Só que se alguém, por exemplo, na sua casa, puxasse uma extensão telefônica para fazer uma ligação, o que acontecia nesse momento? A conexão caía. E aí, porrada dentro de casa, né? Todo mundo brigava. Ah, desligou meu telefone, acessou o telefone e caiu a internet. Aí era briga, né? Então, olha só. O acesso dial-up era o primeiro acesso que nós tínhamos para conseguir conectar nossos dispositivos no provedor de acesso. Só que era um acesso extremamente lento, né? Olha só, 56 kilobits por segundo. É uma coisa absurda. Imagina, você levar horas para baixar uma foto. Não é uma foto muito grande, tá bom? E olha só, a principal característica do dial-up é que ou você navegava, utilizava a conexão de internet, ou falava no telefone. Se você fizesse ou um ou outro ao mesmo tempo, você desligava a conexão do outro, tá certo? Então não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Para resolver este problema, surgiu a tecnologia ADSL, que já é a internet dedicada. Você não precisava mais fazer discagem nenhuma. Simplesmente você ligava o seu computador e no momento que o sistema operacional era carregado e estava pronto para ser utilizado, a conexão já era feita automaticamente sem fazer nenhuma discagem. E aí vem a principal característica do ADSL. Você conseguia lá estar navegando tranquilamente na internet e falar ao telefone com qualquer outra pessoa sem derrubar a conexão. Olha só as vantagens. Beleza, galera? Depois do ADSL, veio aquilo que todo mundo queria, a famosa TV a cabo, né? Assistir televisão pelas operadoras de TV a cabo. Só que as operadoras de TV a cabo também foram espertas, aproveitaram o quê? Aproveitaram toda aquela infraestrutura de cabeamento que eles passavam por toda a cidade para começar a transmitir também o quê? O sinal de internet. E aí veio a internet a cabo, que diferentemente do dial-up e do ADSL, que utilizavam a linha telefônica para poder fazer a comunicação de dados, na TV a cabo não. Você já estava utilizando a infraestrutura de telecomunicação da operadora de TV a cabo, ou seja, você estava recebendo os sinais de TV para poder assistir televisão, os programas de TV, e o sinal de internet para fazer a navegação. Beleza, galera? E aí tinha um modemzinho, um equipamentozinho específico também para fazer o quê? A comunicação da operadora com a sua casa, que era o cable modem, beleza, galera? Que hoje, basicamente, ser aqueles nossos roteadores que a gente tem em casa. Muitas pessoas que utilizam a internet a cabo, tem um roteadorzinho lá que recebe o sinal a cabo da operadora e retransmite sem fio para os outros dispositivos, ou com cabeamento. É o teu cable modem, beleza, galera? Para quem tem internet a cabo em casa. E aí nós temos também, por exemplo, via satélite. Existem locais em que não chega, em que dial-up é praticamente impossível utilizar. A DSL pode ser que não chegue a infraestrutura naquele determinado local, beleza? Não tem a comunicação a cabo. Então, você pode utilizar uma comunicação via satélite para a troca de dados, para poder fazer o acesso à internet. Muitas empresas utilizam essa forma de comunicação. Tá? Lembrando, né, o acesso satélite, ele é caro, né? Não é qualquer um que consegue pagar um acesso via satélite. Beleza, pessoal? O acesso da moda aí, quem tem aparelho celular consegue acessar a internet utilizando as tecnologias 3G, 4G e futuramente aí o 5G, não é isso? Então você vai estar conectado no teu provedor, que seria a tua operadora de telefonia móvel, a tua TIM, tua Claro, tua Vivo, enfim, a tua operadora de telefonia, beleza? Então, ela que vai estar te transmitindo os dados de internet para você conseguir enviar e receber dados da rede mundial de computadores. Existe essa tecnologia também chamada de FTTH, que basicamente é a utilização de fibras ópticas para a transmissão dos dados do provedor de acesso até a sua casa. Então, vai estar chegando na portinha da sua casa uma fibra óptica. E lá nas nossas aulas de redes de computadores, nós aprendemos que as fibras ópticas são os melhores meios de transmissão guiados. Não existe um outro meio de transmissão guiado mais rápido que a fibra óptica, porque eles utilizam o quê? Emissão de luz para transmitir os dados. E a luz é o meio de transmissão mais rápido que existe, né? Então, olha só, várias tecnologias para conectar
o seu dispositivo, o seu computador, no provedor de acesso. Olha só, existe uma tecnologia que não vingou muito aqui no Brasil, chamada PLC, que é a utilização da tomada, da sua tomadinha lá elétrica, para transmitir o sinal de internet. Então, a ideia era de qualquer tomada, você vai colocar um dispositivo específico, um modemzinho específico, para receber o sinal de internet da tomada e retransmitir para os seus dispositivos na sua casa. Só que aqui no Brasil não vingou essa tecnologia, beleza? Conexão de internet via rádio também. Via rádio, ela é muito utilizada também em locais que a gente tem muitos altos e baixos e a gente tem que manter uma comunicação direcional com os clientes, né, com os computadores clientes, com as pessoas que vão utilizar esse serviço. Então, se você na sua cidade você tem muitos prédios altos, você vai perceber que vários desses prédios possuem muitas antenas lá em cima instaladas no terraço do prédio, né? Então, muitos desses terraços são alugados por empresas de telecomunicação para colocarem antenas para utilizar o quê? A comunicação via rádio, para transmitir a internet via rádio para os seus clientes. Beleza, galera? Então, olha só. Várias formas de vocês conseguirem acessar a internet. Você consegue acessar a internet dentro de uma intranet também. Como assim, professor? Você vai numa LAN house. O que é uma LAN house? É uma intranet, são vários computadores ligados um com o outro, e essa intranet ela pode estar ligada na internet, não é isso? Então, o sinal de internet vai estar trafegando dentro daquela intranet. Então, você, através de uma intranet, você consegue navegar em sites que estão na internet, beleza, galera? Então, pessoal, várias formas de conexão do seu dispositivo com o provedor de acesso. Então, cuidado para não confundir uma tecnologia com a outra, que de vez em quando as bancas colocam questões do tipo, olha, o dial-up, uma das formas mais atuais de acesso à internet. Pô, o dial-up quase ninguém mais usa isso, praticamente, raramente eu vejo alguém utilizando o dial-up ainda. Então, você tem que saber dessas tecnologias. As mais atuais são quais? Fibras ópticas, comunicação PLC, via rádio, a cabo, beleza, galera? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Vamos lá. Vamos agora para a parte de navegação na internet, tá? Como que nós conseguimos navegar na internet? Na verdade, sabia que é errado a gente falar navegar na internet, né? Olha só, o certo é nós falarmos que nós estamos navegando na www, na World Wide Web. Beleza, galera? Antes de entendermos o que é a www, primeiro temos que entender qual é a diferença de uma hipermídia para um hipertexto, que é muito comum aparecer esses termos em literatura e a gente acaba se confundindo. Vamos lá. Logo no início da internet, bem no iniciozinho da internet mesmo, as páginas que nós conhecemos hoje em dia, elas eram muito simplificadas. Basicamente, eram só textos com quase nada de figuras, só que nesses textos existiam algumas palavras-chave que você clicava numa palavrinha dessa e ela te encaminhava para uma outra página. E aí você continuava lendo aquele documento de texto, que também iam ter algumas palavras específicas, que você clicava numa palavra e essa palavra te encaminhava para um outro texto, né, para uma outra página. Que ligações eram essas que existiam entre uma página e outra? Então, essas ligações de uma página e outra são os hiperlinks, são as ligações, são os links, né? Que é aquele linkzinho que quando a gente pega o mouse e clica numa palavrinha em alguma página, que ela muda até a cor da palavrinha, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, aquilo é um link, você clica naquele link, pã, e ele joga para uma outra página. Então, esses links são chamados de hiperlinks. E esses textos que possuem essas ligações, essas palavras-chave que você clicava e ia para outras páginas, são os hipertextos. Então, o que é um hipertexto? É um texto que possui links, que possui hiperlinks. Beleza, galera? Só que olha só, com a evolução da internet, com a evolução das tecnologias utilizadas para criações de páginas, hoje em dia nós conseguimos ter uma página que possua textos, imagens, sons, vídeos e aplicações, tudo numa mesma página. Então, esse conteúdo de hipertexto se tornou um conteúdo de hipermídia. Então, o que é uma hipermídia? É um hipertexto, ou seja, um texto que possui links, mas que também possui imagem, som, vídeo, textos e aplicações, tudo integrados. Tá? Quer ver um grande exemplo disso? Olha só, vou mostrar aqui para vocês
A página do Sou Concurseiro e Vou Passar. A página do Sou Concurseiro e Vou Passar, olha só, o nosso site, ele é um site que possui o quê? Olha só, animações, que possui textos, olha aqui, ó, possui imagens, tem esse aplicativozinho aqui, ó, para você se comunicar com o pessoal do suporte. Às vezes aparece aqui algum vídeo de demonstração de alguma videoaula nossa, de algum material, né? E ela possui o quê? Os conteúdos de um hipertexto, um hiperlink, né? Olha só, isso aqui, ó, tá vendo? O link aqui, ó, eu vou clicar aqui neste link aqui, por exemplo, no curso aqui para a polícia, né? Eu vou clicar nesse link, ó, cliquei nesse link, cliquei, ele vai me enviar para uma outra página que possui o quê? Textos, informações que podem ter outros links, né, que possam ter outros links para outros conteúdos. Então, essa é a ideia do hipertexto ou conteúdo de hipermídia. Para as bancas, apesar de conceitualmente serem dois conteúdos completamente diferentes, para as bancas hipertexto e hipermídia é a mesma coisa. Tá? Como, por exemplo, a CESP, hipertexto e hipermídia é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Agora sim, já sabemos o que é o hipertexto, o que é um hiperlink e o que é hipermídia. Então, como que nós conseguimos navegar na www? Não é na internet. Como que nós conseguimos navegar nos sites? Por causa desse sistema chamado www. Então, o que é o www? Ele é um serviço na internet que permite que os usuários visualizem documentos diversos nas formas de páginas de hipermídia. Ou seja, texto, som, imagens, vídeos e aplicativos. Ou seja, as páginas que nós estamos navegando estão na www. São documentos de hipermídia, páginas de hipermídia, né? Então, olha só. Essas páginas que nós estamos navegando, as páginas que nós utilizamos na internet, são arquivos escritos em uma linguagem chamada HTML. Quando uma página é criada, ela foi criada por um programador, por um analista de sistema que utilizou uma linguagem de programação. Então, ele criou uma página utilizando uma linguagem de programação chamada HTML. Então, todas as páginas da internet são baseadas nessa linguagem chamada de HTML. Tá? E essas páginas, esses arquivos que nós navegamos, né, que nós estamos utilizando no nosso dia a dia, elas não estão armazenadas no nosso computador. Elas ficam armazenadas em computadores que estão na rede mundial de computadores. E esses computadores são chamados de, olha só o nome aqui, olha o nome, são chamados de servidores web ou servidores de página. Então, toda a página que você já navegou alguma vez na sua vida, está armazenado em um computador chamado servidor web. E esse servidor web se encontra na rede de computadores e internet. Beleza, galera? Vamos lá. Continuando aqui. Como que eu faço para poder acessar essas páginas? Eu tenho que utilizar um aplicativo específico, um navegador, um browser, né? O browser é termo em inglês navegador, por isso que a gente fala navegar nas páginas, navegar na www. Então, é o navegador que vai ter a responsabilidade de interpretar a linguagem HTML, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, e transformar a página naquela imagem bonita que a gente consegue navegar, que a gente consegue utilizar. Então, para navegar na www, navegar nas páginas, precisamos de quê? Da utilização de navegadores web. Não vamos entrar em detalhes sobre os navegadores web, porque nós temos uma videoaula somente disso, você pode assistir daqui a pouco, tá bom? Continuando aqui. O que é, então, no final das contas, a www? É o conjunto de todas as páginas que estão publicadas e que nós conseguimos navegar utilizando a rede internet. Então, cuidado, galera, porque www e internet não é a mesma coisa. A internet é toda a infraestrutura de rede de computadores, de servidores web, que estão conectados uns com os outros para fornecer o quê? Troca de informações, compartilhamento de recursos. É uma infraestrutura de rede de computadores, utilizando cabeamento ou não. O que é a www? É um serviço que roda em cima desta infraestrutura da rede internet. Ou seja, se eu tirasse o serviço de www, a internet ia parar de funcionar? Não, a internet está aqui ainda, olha só. O que ia parar de funcionar seria o quê? O serviço de navegação. Você não ia conseguir mais navegar nos sites que estão disponíveis na www. Mas a internet estaria aqui, ó, funcionando normalmente, trocando informações entre outros computadores por todo o planeta.
toma cuidado com esse conceito. www não é a mesma coisa que internet. Ficou claro, galera? Vamos lá, vamos continuar aqui. Por que tem esse nome www? Olha só. Imagine que cada computadorzinho desse aí é um site, e um site possui uma ligação com outro site. Então, se você analisar esse esqueminha que a gente acabou de montar aí, isso lembra muito o quê? Uma teia de aranha. Por isso que tem esse nome, Web, World Wide Web, grande teia mundial, grande conexão de rede mundial, né? Lembra muito uma teia de aranha. Então, todos esses computadores aqui são sites que podem ter links que se ligam com outros sites que estão em outros computadores. Então, é uma grande teia espalhada por todo o planeta, uma grande rede espalhada por todo o planeta. Por isso que tem esse nome www, World Wide Web. Beleza, galera? Continuando aqui. Para a www funcionar, nós precisamos de 3 elementos essenciais. Quais são esses 3 elementos? Primeiro, nós temos um protocolo padrão de navegação, que é o primeiro protocolo que nós vamos ver nessa parte de internet, que é o protocolo HTTP. Depois nós temos o formato padrão das páginas, que é justamente aquela linguagem, o HTML. E depois nós temos que ter um padrão para conseguir achar as páginas, o endereço das páginas, que é a famosa URL. Vamos ver primeiro quem é esse tal desse HTTP. Olha o nome dele. É o Hypertext, o hipertexto, Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto. Qual é a principal função do protocolo HTTP, galera? É ele que vai transferir do servidor web os arquivos daquela página que você está navegando para o seu computador. Essa é a função do protocolo HTTP. Então, quando você está digitando ali no seu navegador preferido, no seu Chrome, no seu Firefox, Internet Explorer, o endereço da sua página, quando você clica no Enter, nesse momento, entre em ação o protocolo HTTP. Ele vai se conectar lá no servidor web, onde está a sua página que você quer navegar, e vai transferir esses arquivos daquela página para o seu computador. Por isso que, às vezes, quando a gente quer navegar em alguma página, às vezes a carga da página é lenta. Por quê? Não é instantâneo. Existe um tempo de sair aquele pedido do seu dispositivo até chegar no servidor web, que está em algum local da internet. Pode estar no Japão, pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no Brasil. Mas existe uma distância para chegar lá no computador, no servidor web, e voltar para o seu computador. Ficou claro, galera? Então, olha só. Ele é o principal protocolo que faz essa transferência cliente-servidor. O que é o cliente? É alguém que solicita algo. Você está solicitando a conexão com o site. E o servidor web, vai te servir, vai atender a sua solicitação. Então, você está no lado cliente e o servidor web está no lado servidor. Então, ela é a base da comunicação do www. Se não existisse esse protocolo, não ia existir navegação nos sites, beleza? O protocolo HTTP é o principal protocolo para navegação. Só que nós temos um detalhe do HTTP. Ele é inseguro. Ele transfere as informações de forma legível entre o seu computador e o servidor web. Ou seja, se algum atacante interceptar essa comunicação e você estiver mandando, por exemplo, uma senha, um código secreto, alguma coisa do tipo, e esse dado for interceptado, ele vai ser legível completamente, sem nenhuma dificuldade, porque o HTTP ele é inseguro, ele não criptografa os dados. Qual é o protocolo que faz a criptografia dos dados, que mantém a navegação segura? É o protocolo HTTPS. Esse S está aqui, ó, é de secure, beleza? E por que ele é seguro? Porque os dados que são transmitidos do seu computador até o servidor web, eles são aqui, ó, criptografados, utilizando um desses 2 protocolos de criptografia aqui, o protocolo SSL ou o protocolo TLS. E quando nós estamos utilizando o HTTPS, nós estamos utilizando também certificados digitais. Essas informações são muito cobradas em prova, galera. Então, tomem cuidado. O protocolo HTTP ele é o principal protocolo de navegação em site, mas ele é inseguro. Se você quer navegar de forma segura, você deve utilizar o HTTPS. Por que o HTTPS? Dica, porque tem um S. Pronto. Aí você não vai errar nunca na prova. Mas, tecnicamente falando, porque ele criptografa os dados entre o cliente, o seu computador, e o servidor web, utilizando um desses 2 protocolos, o SSL ou TLS, com a utilização de
certificados digitais. Professor, o que é um certificado digital? Ele é um arquivo que serve para identificar um computador, uma pessoa física ou jurídica. Não vamos entrar em detalhes agora do que é um certificado digital, porque isso está bem detalhado no assunto de segurança da informação. Dá uma visualizada lá na aula de segurança da informação. Beleza, galera? E olha só, complementando aqui, o protocolo HTTP, ele transmite os dados e recebe dados através de uma porta de comunicação, que nós já vimos esse conceito do que é uma porta de comunicação lá em redes de computadores. É a porta de entrada e saída de informações no teu computador, de algum aplicativo. Tá? Então, o HTTP trabalha através da porta 80 e o HTTPS através da porta 443. Tá? É para decorar mesmo, que tem banca que cobre isso daqui. Beleza, galera? Vamos lá. Quando você estiver navegando, olha no teu navegador se a tua navegação é segura ou não. Como? Primeiro, a dica, olha para o cadeado. Cadeado fechado, protocolo HTTPS. Cadeado aberto, ou então com um xizinho ou na cor vermelha, opa, navegação não segura. Olha aqui o protocolo que está sendo utilizado, o HTTP. Muito cuidado com HTTP, tá? Muito cuidado com isso. E nós já vimos isso muito detalhadamente também nas aulas de navegadores. Presta atenção nesse detalhe aqui. E na aula de segurança da informação a gente cita isso daqui também. Tá bom, galera? Vamos lá. O segundo elemento que faz parte da www é a linguagem HTML. É o formato das páginas. Eu, como desenvolvedor, quero criar uma página. Então, eu tenho que utilizar uma linguagem HTML. Ou uma linguagem de programação, ou algum programa que gere toda aquela parte gráfica na linguagem HTML. Tá? E detalhe, quem interpreta o HTML? O teu navegador web. Por isso que nós utilizamos navegadores para acessar os sites. O que é o HTML? Olha só, se eu for pegar o código-fonte, né, a linguagem HTML da página do Sou Concurseiro e vou passar, é isso daqui, ó. É um monte de código feio. Vou até mostrar para vocês aqui com a página aberta mesmo. Olha só, está aqui a página do Sou Concurseiro. Vamos voltar para a página inicial aqui, ó. Página inicial. Vou clicar em qualquer local da página aqui, ó. Botão direito do mouse, exibir código-fonte. Olha só, vai aparecer, vou até colocar em tela cheia aí para vocês, aí, ó, esse monte de codificação maluca aqui, ó, que a gente praticamente, dá até para tentar entender alguma coisa, só que lógico que isso aqui não é função nossa entender isso daqui, né? Quem vai entender, quem vai interpretar esse monte de código feio aqui é o teu navegador web. Estou querendo dar um zoom, estou dando um zoom errado aqui, espera aí. Pronto, tá aí, ó. Então, isso aqui é o HTML da página do Sou Concurseiro e vou passar. Agora, tu vai te preocupar com isso na tua prova? Não, isso não é para você se preocupar. Só estou mostrando para vocês o que é o HTML. Então, basicamente, o que o teu navegador web vai fazer? Ele vai interpretar cada trecho de código desse aqui e vai montando a página aqui, ó, bonitinha, desse jeito aqui como a gente conhece. Então, todas as páginas que nós navegamos estão codificadas em HTML. E o navegador vai interpretar esse código à medida que ele vai chegando e vai mostrando a página aí bonitinha para vocês. Ficou claro, galera? Continuando aqui. Então, olha só. Esse aí é o HTML. E aí, o navegador vai interpretar esses códigos e vai gerar a página aí que nem eu mostrei para vocês. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar essa parte, como que nós conseguimos chegar numa página? Nós precisamos de uma padronização para o endereço dessa página, que é a tal da URL, o Uniform Resource Locator, ou localizador uniforme de recurso. Então, tudo que nós acessamos na internet, por exemplo, um computador que nós queremos acessar, um arquivo PDF, um arquivo no Word, uma apostila que você está baixando, um vídeo, uma foto, são recursos. Então, nós precisamos de um padrão para poder alcançar esse recurso. Precisamos de um endereço padrão para alcançar esse recurso. É a tal da URL. E como é formatada uma URL? Então, olha só, você vai digitar lá na barra do seu endereço, né, na barra de endereço do seu navegador, um protocolo. Qual é o protocolo de navegação? No caso, o HTTP. Se for protocolo seguro, HTTPS. Aí, //, nome de um servidor. Daqui a pouco vamos entender o que é esse servidor. A pasta dentro do servidor, ou o caminho dentro do servidor, onde pode estar aquele arquivo, e o alvo. Ou então pode vir na prova com esse conceito aqui, que é a mesma coisa. O protocolo, //, o nome de domínio, ou seja, a identificação do servidor, as pastas que podem estar o determinado recurso que você quer acessar. Então, olha esses exemplos aqui, ó. Olha esse exemplo desse aqui.
Então, olha só, o protocolo aqui, ó, olha o protocolo HTTP, //. O que é esse servidor ou esse domínio que está bem aqui? É justamente tudo que vem daqui, ó, do // até a próxima barra, ou seja, isso aqui, ó, é o servidor ou é o tal do domínio que nós vamos aprender daqui a pouco. E aí, olha só, pastas, arquivos, e o recurso que eu quero acessar, um arquivo PDF, por exemplo. Olha esse outro exemplo aqui, ó, um exemplo que eu criei. Olha o protocolo, é o HTTP. Olha o nome do domínio ou do servidor. Olha só, as pastas, pastas e subpastas, e olha lá o recurso que eu quero acessar. Beleza, galera? Então, essa é a ideia de uma URL. Na prova vai vir exatamente assim, a banca vai te colocar um item desse e vai te pedir quem é o recurso, quem é a pasta, quem é o domínio, quem é o protocolo. Então, é isso que você tem que se atentar na hora da prova. Beleza, pessoal? Um outro exemplo aqui também, olha só, protocolo, né, o protocolo, o domínio, aqui, pastas, e aqui, o arquivo PDF da aula. Ficou claro, pessoal? Então, essa que é a ideia da URL. Então, olha só, para navegar na internet não, navegar na www, precisamos de 3 elementos. O protocolo padrão, HTTP. A linguagem padrão, HTML, não vá confundir os dois. E a padronização para endereços, a URL. Cuidado, HTTP, inseguro. A versão segura dele qual é? HTTPS. Vamos lá, pessoal, encerrando mais uma parte aqui dessa videoaula de internet. Continua aqui com a gente que nós temos ainda mais conhecimentos para passar para vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fala, galera, tudo bem? Vamos continuar aqui com os conceitos de internet? Vamos lá, pessoal. O que nós vamos aprender hoje, pessoal? Todas as vezes que um dispositivo, por exemplo, o seu celular, o seu notebook, uma Smart TV, enfim, um dispositivo ele vai se conectar numa rede de computadores, esse dispositivo ele precisa de uma identificação única perante qualquer outro dispositivo que já esteja conectado nesta rede. Se eu fosse fazer uma analogia, seria como se fosse seu número de chamada na época lá do colegial. Cada aluno numa sala de aula tinha o seu número específico que servia para se comunicar com o professor, por exemplo. O professor chamava número 1, responde pergunta tal, número 2, está presente em sala, número 3, traz aqui tua tarefa, enfim. Cada aluno, em cada sala de aula, né, do colégio, tinha o seu número específico, não é verdade? Só que esse número servia para se comunicar somente dentro daquela sala de aula, dentro daquela rede. Então, numa rede de computadores, é a mesma ideia. Cada dispositivo vai ter um número único. Que número único é esse? É o famoso endereço IP, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Beleza, galera? Vamos lá, então. Então, qual é a função desse endereço IP? Então, o endereço IP, galera, o endereço IP, ele é um código numérico que ele é utilizado para identificar unicamente cada dispositivo que está dentro de uma rede de computadores. Ou seja, se eu tenho 2 celulares, imagina, eu tenho este meu aparelho celular aqui, e vamos supor, vou pegar essa caneta aqui. Essa caneta aqui é um outro dispositivo que troca informações na rede. Então, quando esses 2 dispositivos forem entrar na minha rede de computadores, na minha rede Wi-Fi, por exemplo, então, este aqui vai ter um número de identificação único, e este aqui vai ter um outro número de identificação único. Não podem ser números repetidos, senão os dispositivos vão entrar em conflito e eles vão cair da rede, beleza? Então, para existir a comunicação de um dispositivo dentro de uma rede de computadores, ele tem que estar identificado, beleza? Que identificação é essa? Endereço IP, tá? Na prova ou nas literaturas, é muito comum a gente encontrar essa palavrinha aqui, ó, host. O que é um host? Um host é qualquer dispositivo que está conectado numa rede de computadores. Por exemplo, uma impressora sem fio, uma impressora cabeada, um celular, um tablet, um switch, um roteador, uma Smart TV, enfim, qualquer dispositivo que ganhou um endereço IP está se comunicando na rede. Beleza, galera? O endereço IP ele possui 2 versões, que nós vamos estudar daqui a pouco detalhadamente cada uma, o IPv4 e a versão IPv6.
E como que os dispositivos ganham esse endereço IP? Como que essa atribuição é feita para cada dispositivo que entra na rede? Então, existem duas formas. A primeira forma é a forma estática ou forma fixa, tá? Ou seja, o endereço IP, ele vai ser configurado manualmente no dispositivo. Então, olha só, eu vou pegar este celular e a minha rede de computadores, por exemplo, está configurada para para que os dispositivos se conectem com um IP fixo, ou seja, eu vou ter que pegar cada dispositivo da minha rede, cada dispositivo que eu quero conectar nessa rede, e cada um eu vou ter que configurar um por um o número IP fixo desse dispositivo, que não pode ser repetido para os outros. Beleza? Então, essa é a ideia do IP estático ou fixo. Então, olha só, para que esse dispositivo hipotético ele entre nesta rede, eu tenho que fazer a configuração do dispositivo antes dele se conectar na rede. E aí, todas as vezes que esse dispositivo entrar nesta rede específica, que está configurado dessa forma, ele vai sempre usar o mesmo IP. E se eu quiser mudar este endereço IP que está para este dispositivo, eu vou ter que refazer a configuração manual nele, conforme este item aqui. Tá? E detalhe, a configuração estática ou fixa, ela só funciona para uma rede específica. Então, se você pegar o seu dispositivo que está configurado para se conectar de forma fixa, para ser identificado de forma estática em uma determinada rede, e você levar para uma outra rede de computadores que vai ter uma outra configuração, seu dispositivo não vai se conectar. Beleza, galera? E aí, olha só, olha essa situação. Imagina que na minha rede eu tenha 100 computadores. E aí imagina que eu tenha que configurar manualmente cada um desses computadores. Que trabalho que eu vou ter, não é verdade? Aí que entra a segunda forma de configuração, a configuração dinâmica. A atribuição do endereço não é feita mais de forma manual. Deixa o teu dispositivo ali configurado como ele veio de fábrica, vamos dizer assim. E dentro da tua rede vai existir um servidor, um serviço chamado aqui de DHCP. É ele que no momento em que o seu dispositivo estiver se conectando na rede, ele vai identificar automaticamente o teu dispositivo. Ele vai gerar, esse DHCP vai gerar o endereço IP para o teu dispositivo. Mas daqui a pouco nós vamos aprender o que é esse DHCP detalhadamente, beleza? Então, na atribuição estática, eu ou o técnico da rede, o responsável pela rede de computadores, vai ter que pegar o teu dispositivo e configurar esse número, esse endereço numérico, esse código numérico, manualmente, o endereço IP. E ele é fixo só para aquele dispositivo o tempo todo que ele se conectar naquela rede de computadores, tá? Já no dinâmico, não. No dinâmico, esse IP ele é gerado de forma automática, sem configuração manual. E detalhe, pode ser que no momento em que você entre na rede com a configuração dinâmica, você ganhe um outro código numérico que vai estar te identificando de forma única perante os outros dispositivos. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia a parte introdutória aí sobre endereço IP. O endereço IP, ele tem duas versões. Nós vamos estudar agora a primeira versão, que é a versão IPv4. A IPv4, ela é utilizada desde o início da internet. Então, desde que a internet surgiu, os computadores que fazem parte da rede mundial de computadores são identificados com o endereço IPv4. O endereço IPv4, ele possui aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de combinações numéricas. Só que tem um detalhe, já se exauriram essas combinações. Então, nós podemos deduzir que na internet já possui mais de 4 bilhões e 200 milhões de computadores. É muito computador conectado. Tá? E aí, vai parar de crescer a rede porque não tem mais endereço? Daqui a pouco eu te explico o que aconteceu. Tá bom? O IPv4 utiliza 32 bits. Então, com esses 32 bits, eu consigo gerar esses 4 bilhões e 200 milhões de combinações. Basta fazer 2 elevado a 32 e você vai encontrar um número aproximado aí de 4 bilhões e 200 milhões. Tá? E como que ele é escrito, esses 32 bits? Ele é dividido em 4 octetos. Olha só. Lembra da parte lá de hardware que a gente aprendeu, a parte de bits? O que são os bits? É a menor parte de uma informação, são os zeros e uns. Então, no IPv4, eles são agrupados em 4 grupos de 8 bits, 4 octetos. Olha só, aqui eu tenho um octeto, aqui eu tenho outro octeto, mais um e mais um. Então, eu tenho 4 octetos, 4 vezes 8, 32 bits do endereço.
E para cada octeto desse, com esses 8 bits, eu gero um número decimal que varia de 0 a 255 para cada grupo desses aqui. Ó. Cada grupo vai variar de 0 a 255. Tá? E aí, olha só, um exemplo de um endereço IPv4. Olha só, os 4 grupos, os 4 octetos, preenchidos com um número decimal que varia de 0 a 255, e ele é separado por ponto. Separado por ponto. Beleza? Esse é o IPv4. Olha o IPv6. O IPv6 foi a solução criada para resolver esse problema dos endereços IPs que se exauriram. Então, olha só, com o endereço IPv6, né, eu estou criando novas combinações de endereços para a utilização, para que novos computadores possam continuar se conectando na internet. O IPv6 utiliza 128 bits para endereçamentos. Olha só, o IPv4 utilizava só 32, você viu que ficou um númerozão bem grande de bits, né? Imagina se eu fosse desenhar os 128 aqui. Não ia caber aqui nesse slide, tá? Com 128 bits, quantas combinações de endereços eu consigo gerar? Faça 2 elevado a 128. Vai dar esse número aí, ó, um número que eu nem sei ler este número, mas eu te garanto, são mais de centenas de anos de combinações de endereços de endereço IP aí, para que a internet possa crescer até para fora da galáxia, se quiser. Tá? Então, é muito computador que pode se conectar agora com o IPv6. Tá bom? O IPv6, bem diferentemente do IPv4, ele é separado em 8 grupos, cada grupo com 16 bits. Tá? 8 grupos, cada um com 16 bits. 8 vezes 16 dá os 128 bits do endereço. Tá? E cada grupo vai ser preenchido com 4 dígitos na base hexadecimal. O que é um dígito hexadecimal? É um dígito que varia dos números do 0 até o 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e das letras A até a letra F, A, B, C, D, E, F. Tá? Então, olha só, isso aqui é um exemplo de um IPv6. Olha só, os 8 grupos separados por 2 pontos, lá no IPv4 é 1 ponto, aqui é 2 pontos, e cada grupo com 4 dígitos. Perceba que cada grupo está com 4 dígitos, olha só, cada um tem 4 dígitos e assim por diante. E cada dígito na base hexadecimal. Então, olha só, esse dígito 3, de 0 a 9. Esse dígito 2 aqui, de 0 a 9. Esse 0, de 0 a 9. Esse 0, de 0 a 9. Olha essa letra D, de A até F. Olha a letra C, de A até F. Olha aqui a letra F, de A até F. Então, olha só, pessoal, está todo certinho esse IPv6. E é assim que vai aparecer na tua prova para você validar. Sério, professor? Questão de nível médio cobre isso aqui para vocês. Tá? Então, tem que estudar direitinho, sim. Tá bom? Vamos lá. Vocês já perceberam que o IPv6 é um número muito grande, então a gente pode reduzir a leitura dele. Como? Seguindo algumas regrinhas, algumas condições. Então, qual é a primeira condição? Primeiro, desconsidera os zeros à esquerda de cada grupo. Olha esse endereço aí como ele está escrito. Tá? Os 8 grupos aí preenchidos. Tá? Só que alguns grupos estão com os zeros sendo preenchidos à esquerda do grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar esses zeros. Olha como o endereço já ficou bem menorzinho. Perceberam? Ele está abreviado, ele está reduzido. Tá bom? E você tem que entender que esse formato aqui, ó, ele está válido. Beleza? Ele está válido, não é um endereço errado. Você tem que saber que isso é um IPv6 válido. Mas ainda assim, a gente consegue reduzir mais um pouquinho esse endereço. Como? Segunda regra, sequências de grupamentos zerados, no mínimo 2 grupamentos zerados, você vai omitir, você vai ocultar esses endereços e substituir por isso daqui, ó, por 2 pontos, 2 pontos. Então, presta atenção nesse endereço aqui, ó, que a gente acabou de gerar. A gente acabou de gerar esse endereço. Olha só, ele está aqui embaixo. Você percebeu que eu tenho 3 grupamentos aqui que estão zerados? Então, para colocar o 2 pontos, eu preciso de, no mínimo, quantos grupamentos zerados? No mínimo 2 zerados sequenciais, tá? Não pode ser 0 num canto e 0 no outro. Tem que ser na sequência, beleza? Então, olha só o que vai acontecer com esse endereço.
todo esse grupamento de zeros aqui, que vocês estão vendo, virou este 2 pontos, beleza, galera? Então, olha só como o endereço ele ficou bem menor. Olha este endereço aqui, o completo, e olha o reduzido total, como ele ficou. Bem menor a leitura. E todas essas leituras aqui, ó, válida, válida, válida e leitura válida. São endereços válidos e podem aparecer assim na sua prova, por exemplo. Tá bom? Então, você tem que saber validar corretamente a leitura do IPv6. Você vai perceber que o IPv4 ele é bem mais fácil, né? É só verificar se está de 0 a 255, você tem os 4 grupos preenchidos e separados por ponto. Aqui não. Eu tenho que verificar se tem os 8 grupos preenchidos, os 4 dígitos preenchidos, cada dígito dentro da regra do hexadecimal e separados por 2 pontos. E ainda tem a regra da redução que você tem que tomar cuidado. Tá bom? Em relação a essa segunda regra, só pode ocorrer o 2 pontos, uma vez no IPv6, ou seja, essa situação aqui está errada. Tá? Ah, professor, mas olha só, eu analisando esse endereço aí, olha só, tenho 4 grupos preenchidos, pô, perfeito, você acertou perfeitamente. E se tem 4 preenchidos e tem 2 pontos, 2 vezes, significa que tem 8 grupos aí zerados, não é isso, professor? Exato. Ah, então por que eu não posso deixar 2 pontos desse jeito, professor? Eu sei que tem 2 zerados aqui, e mais 2 zerados aqui, não é isso? Vai dar os 8 do IPv6? Perfeito, mas não pode, meu querido. Olha essa situação aqui. Vou fazer bem fácil aqui. 2 pontos, 2 pontos. 2 pontos. 3. Pronto, só para a gente montar o completo. Olha só, para montar o completo, olha os grupos que já estão preenchidos. Eu tenho quantos preenchidos? 3 grupos. 1, 2, 3. Faltam quantos? Faltam 5, na verdade. O IPv6 não tem 8 grupos, só tenho 3 aqui, faltam 5 a ser preenchidos. Onde estão esses 5? Os 5 estão zerados. Como que eu sei disso? Porque tem 2 pontos, 2 pontos. Olha só, 2 vezes, na verdade? Você já sabe que não pode, mas olha o exemplo. Ou seja, quantos zeros estão aqui? Eu posso ter 2 grupos zerados aqui e eu posso ter 3 aqui. Então, olha só, 2 mais 3, 5, mais os 3 que estão preenchidos, 8, perfeito. Mas eu posso ter 3 zerados aqui e 2 aqui. E agora, qual é a regra? Como é que eu vou saber? Não tem como, por isso que eu não posso ter o 2 pontos, 2 vezes no mesmo endereço. Mesmo nesta situação aqui, ó, em quantidade par. Não pode. Beleza? Lembrando, o 2 pontos, para ele aparecer, no mínimo 2 grupos sequenciais zerados. No mínimo 2 grupos, tá? Como nesse exemplo aqui eram 3, 2 pontos. Se fossem 4 zerados, 2 pontos. Se fossem 5 zerados, 2 pontos. Se fosse assim, galera, olha só. Se fosse assim, ó. 1, 2 pontos. Como é que eu posso deduzir que esse endereço vai ficar? Esse endereço vai ficar com um monte de grupos zerados depois, que pode aparecer assim também, ó, 2 pontos, sei lá, 1, 2, 3. Esse endereço aqui, completo, ele vai ficar com um monte de zero precedendo ele, um monte de grupo zerado. Mas é essa a regra, pronto. Ficou claro, pessoal? Cuidado com isso. Vamos treinar? Olha lá. Esse endereço aí, IPv4 ou IPv6? IPv4, beleza. Válido ou inválido? Inválido. Olha, o que esse 256 está fazendo aí? Não é de 0 a 255 cada grupo de IPv4? Olha só, é assim que vem na tua prova. Esse endereço aí, IPv4 e IPv6. Isso aí não é nada. Para ser um IPv4, ele tem que ter quantos grupos? 4. Cadê o último grupo ali? Ou o primeiro grupo? Não sei, está faltando um grupo. Esse endereço aí, IPv4 e IPv6. IPv4. Está válido? Esse aí está válido. Presta atenção. Os 4 grupos preenchidos, separados por ponto, preenchidos de 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255. Perfeito, esse endereço está correto. É assim que vai vir na tua prova. Esse IPv6 aí, tá? Ele está certo ou está errado? Como é que eu faço para validar o IPv6? Deixa eu tirar esses riscos que ficaram aí do endereço antigo. Bora, borrachinha. Tira daqui. Vamos lá. Como é que eu faço agora? Vê se os 8 grupos estão preenchidos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um está com 4 dígitos? Eu já estou vendo visualmente que cada um está com 4 dígitos. Estão separados por 2 pontos? Todos estão separados por 2 pontos. Cada dígito está seguindo a regra do hexadecimal? Dica, não olha para o número, olha para as letras. Vê se as letras estão entre A e F, A, B, C, D, E, F. Nesse endereço aqui, não tem nenhuma que esteja passando de F. Esse endereço está correto, é assim que vem na tua prova. Esse endereço aqui, certo ou errado? É um IPv6, você já percebeu que é um IPv6, certo? E ele está reduzido. Esse endereço está certo, pessoal, é o mesmo endereço de cima, só que eu reduzi ele, olha só, eu tirei os zeros à esquerda daqui, o 0 à esquerda daqui, o 0 à esquerda daqui, e reduzi esse aqui para 0 e 0. Está certo o endereço. Ainda poderia reduzir mais, né? Esse cara aqui poderia virar o quê? Poderia virar 1, 2 pontos, concorda? Vamos lá. Esse endereço aqui, galera, certo ou errado? Tu já percebeu que tem um erro aí, né? Eu já olhei um erro. Cadê o erro, pessoal? O que esse H está fazendo aqui? O que esse G está fazendo aqui? Não pode. Tem que ser de A até F. Olha a dica que eu passei para vocês. Não olha para os números, olha para as letras. Beleza? Esse endereço aqui, vamos validar se ele está correto? Vamos lá. Um grupo preenchido reduzido. 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos preenchidos. E tem um 2 pontos, ou seja, está reduzido esse endereço, tem grupo zerado aí, né? 2 pontos é no mínimo quantos grupos? 2, né? Esse endereço IPv6, ele está certo, galera? Não, eu tenho 7 preenchidos. Considerando que os 2 pontos são no mínimo 2 preenchidos, então 7 mais 2, 9? Eu posso ter 9 grupamentos no IPv6? Não, senhor. Está errado esse endereço ia ficar assim, ó, com 9 grupos, ele está errado. Ficou claro, pessoal? Então, olha só, é assim que você vai validar IPv4 e IPv6 na sua provinha. Ficou claro, galera? Vamos lá. E para que serve o tal do DHCP, pessoal? Todas as vezes que um dispositivo ele entra numa rede, ele tem que ganhar um endereço IP. Agora, quem está gerenciando esses endereços IPs na rede? O DHCP. Então, a função do DHCP é justamente, é o protocolo que ele é utilizado nas redes para que os computadores consigam obter um endereço IP. Então, quando esse celular aqui ele vai entrar numa rede, ele tem que ganhar um endereço IP, né? Se ele tiver configurado na forma dinâmica. Lembra disso? Então, quem é que vai gerar o endereço IP dele? Já que eu não tenho que fazer configuração manual. A configuração manual é na configuração estática. No dinâmico, eu não preciso gerar configuração manual. Quem é que gera o endereço IP dele? O DHCP que está na rede. Agora eu te pergunto, onde é que está o DHCP, no caso da sua rede, aí na sua casa? Onde que está o DHCP da sua rede? Você não está conectando o teu celular com o teu roteador? É o roteador que está gerenciando os dispositivos que estão lá pendurados nele, que estão conectados nele. Onde que está o DHCP? Teu roteador. O teu roteador ele tem um serviço de DHCP, tá certo? Então, olha só, nas provas do DHCP, ele pode aparecer como servidor de DHCP, protocolo DHCP, serviço DHCP, mas qual é a função dele, independente do nome? Gerar os endereços IPs dentro de uma rede de computadores, tá? Geralmente, onde que eu encontro o DHCP? Nos roteadores, como eu acabei de explicar para vocês. Nos provedores de acesso, o teu computador, para ele entrar na internet, ele tem que ganhar um IP para ele poder navegar. Quem é que gera esse IP para você? O provedor de acesso. Então, lá no teu provedor de acesso que você está utilizando, tem um DHCP lá que está gerando o teu endereço IP que te permite navegar na internet. Se você não tiver endereço IP, você não navega na internet. Esse é um pré-requisito básico de rede de computadores. Você tem que estar identificado com o IP. Independentemente se você está numa internet, numa extranet, numa intranet, você tem que ter endereço IP. Beleza? Ou então você tem aquele grupo de amigos pobres, lisos, que nunca tem internet, e você é o cara que paga para eles para acessar a internet. Como? Ele vai chegar assim contigo, pô, eu estou sem internet no meu celular. Compartilha a tua internet pelo teu aparelho, aí o que você vai fazer? Bonzinho, né? Pega o seu aparelho, liga a opção de roteador do aparelho, e o teu aparelho ele vira um roteador de internet para os outros dispositivos que vão se conectar nele. Onde que está o DHCP nesse momento? O teu celular ele vira um servidorzinho de DHCP. Olha que interessante, tá? Então essa é a ideia do DHCP. E o DHCP,
ele trabalha nas portas de comunicação 67 e porta 68, ou seja, os dispositivos que querem se conectar numa rede precisam solicitar do DHCP um endereço IP. Então, essas solicitações de informações chegam por essas portas 67 e 68, tá bom? Basicamente, como é que funciona um DHCP? Imagina na tua casa. Na tua casa, você deve ter um roteador sem fios aí, que eu tenho quase certeza que o IP do teu roteador vai ser esse daí, tá? Então, ele é um dispositivo, ele é um host que está na rede, então ele precisa de um endereço IP. Então, está aqui o endereço IP dele. Beleza, um IPv4 que nós estamos utilizando. Imagina o seguinte agora, você comprou lá o seu notebook, ou está usando o seu notebook, e quer que ele se conecte na rede Wi-Fi da sua casa. Então, ele precisa de um endereço IP, não é verdade? Então, o seu notebook vai conversar com o DHCP que está ali no seu roteador, e o roteador vai gerar um endereço IP para o seu notebook. Olha só que o endereço IP é diferente. Os endereços IP são únicos, eles devem ser gerados de forma única para cada dispositivo. Agora sim, ele tem um endereço IP, agora sim, ele está apto a trocar informações com o roteador. Olha que interessante. E aí você tem lá o seu computador na sua casa, o computador desktop, só que você não colocou uma placa de rede sem fios nele, você está utilizando ainda aquela placa cabeada, então você puxou um cabo e conectou esse cabo no roteador. Roteadores também permitem essa conexão com o cabeamento, né? Então, olha só, para ele entrar na rede, ele tem que ter um IP, então ele vai conversar com o roteador, dentro do roteador vai ter um DHCP, esse DHCP vai gerar um outro IP para este computador. Agora sim, ele está apto a trocar informações pelo cabeamento, né? Lembrando que numa rede de computadores nós temos enlaces físicos guiados e não guiados, que é esse exemplo aqui, beleza? E aí, olha só, está se conectando no roteador, trocando informações. E aí você chega lá com o seu aparelho celular novo, o teu iPhone 45, né? Daqui a 200 anos vai ter o iPhone 200, né? Vamos lá. E aí ele vai se conectar na rede Wi-Fi, né, da sua casa. Então, olha só, ele quer se conectar, então ele precisa de um endereço IP. O DHCP do roteador gera um endereço IP para este celular, e aí ele está apto a trocar informações com o roteador. Aí você comprou lá aquela sua Smart TV para assistir lá Netflix, internet, YouTube, deitadinho na cama lá, né? E ela funciona via o quê? Wi-Fi, bacana. Você vai se conectar, vai conectar essa TV no seu roteador. Ele precisa então de quê? De um IP. O DHCP do roteador gera um IP para a tua Smart TV, aí a partir desse momento ela está apta a trocar informações com o roteador. Olha só que interessante. E esse teu roteador está ligado aonde? Lá, recebendo o sinal da internet. Olha que maravilha. Então, olha só, uma rede de computadores. Eu tenho certeza que a tua casa funciona assim, dessa forma aí. Com exceção, talvez, desse computador cabeado aí. Ficou claro, galera? Volta aqui comigo. Então, pessoal, essa parte de endereço IP e DHCP é extremamente importante, tá? Então, IP e DHCP estão bem juntinhos aqui. O DHCP gera os endereços IPs. Endereço IP identifica computadores numa rede. Tá bom, pessoal? Continua aqui com a gente que nós temos mais conteúdo para passar para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.